Caros irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é sexta-feira, dia 21 de fevereiro, estamos na sexta semana do tempo comum. O evangelho de hoje é Marcos capítulo 8, versículos de 34 ao capítulo 9, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, do evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o evangelho de ontem se concluía Jesus convidando Pedro para vir para trás dele e tornar-se discípulo e não querer tomar a função de mestre, não é? No evangelho de hoje, Jesus dá as condições, ou oferece algumas condições para quem quiser ser seu discípulo. Quem quiser me seguir, primeira coisa, deve renunciar a si mesmo. O que significa renunciar a si mesmo? Renunciar a si mesmo significa renunciar à sua vida velha, o seu modo de pensar. Isso significa mudar a mentalidade, metanoia. Significa mudar o modo de sentir, quer dizer, fazer como dizia São Máximo Confessor, permitir que Deus mude o nosso coração e mudar o nosso jeito de agir. Então, significa abandonar o homem velho para acolher o homem novo, nascido da graça. Significa não querer ser o centro das atenções, renunciar-se, abandonar o desejo de absolutização do seu ego. É muito profunda essa palavra de Jesus. E só cresce na vida espiritual quem tem a coragem, a humildade de renunciar a si mesmo, às suas ideias. Dizer, olha, até algum tempo atrás eu pensava assim, mas o evangelho me levou a mudar de pensamento. Até um tempo atrás eu amava assim, meu coração era atrofiado, mas o evangelho me ensinou a amar de outro modo. Então só há crescimento se houver humildade. Se não houver humildade, não há crescimento, porque não há renúncia de si mesmo. Quando o homem se absolutiza e quando o homem se coloca acima de tudo e de todos, então ele não cresce, ele se incha de orgulho, não é? Evagrio Ponto fala muito sobre esse pecado da vanglória, não é? E do orgulho, do inchar-se, da percepção errada sobre si mesmo, de achar-se maior do que é, o que torna, às vezes, o homem ridículo, não é? Aquele que se comporta como se fosse maior do que é, na verdade, se comporta como uma pessoa ridícula, às vezes. Renunciar a si mesmo significa acolher o seu lugar no reino de Deus, filho de Deus, não é? Pois bem, a segunda palavra é tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é acolher a cruz não como sinal de sofrimento, de morte, de dor, de angústia, mas ver na cruz o sinal de grande glória. Ver na cruz um sinal de um amor que vai até as últimas consequências. O amor que vai ao máximo. Desfrutar da cruz. Aprender com a cruz. São Tomás de Aquino dizia que aprendeu muito mais contemplando a luz de Cristo que frequentando as grandes bibliotecas. Então, aprender que há uma sabedoria na cruz. O apóstolo Paulo desenvolve essa sabedoria da cruz em suas cartas, não é? Muito bem.
tomar a sua cruz e depois seguir-me. Jesus depois fala de ganhar ou perder a vida. Curioso que no grego a palavra vida, que é usada aqui, é usada psiché, né? Quer dizer, não se trata só da vida biológica, não é? Não se trata da bios, mas se trata, e não se trata também de zoé, trata-se de psiché, significa a vida psíquica, a vida afetiva, a vida em profundidade. Não se trata somente do sopro, do respiro, da vida vivida banalmente, mas se trata da vida em profundidade. Jesus diz: quem quiser viver a vida em profundidade, vai ter que renunciar à sua vida. Quer dizer, vai ter que renunciar ao seu modo de conceber a vida e de viver, para poder encontrar a vida verdadeira. São Francisco diz: para encontrar o tudo, eu tive que perder o meu tudo. Aquilo que eu considerava o meu tudo. E depois o apóstolo Paulo dirá, uma palavra interessantíssima, dirá que tudo o que considerava como grande, como importante antes de conhecer a Cristo, agora considera como esterco. Quer dizer, considera que a vida que tinha antes não tinha valor. Agora encontrou a vida verdadeira, encontrou o sentido para a vida, encontrou aquilo que faz palpitar o seu coração de verdade, não é? A vida em Cristo. Às vezes a pessoa diz: eu não quero perder minha vida, eu não quero perder meu tempo com a igreja, eu não quero viver deste modo. E leva uma vida sem sentido, sem profundidade, uma vida vivida de qualquer modo. Bom, mais adiante Jesus dirá no Evangelho: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai. Geração adúltera. O que é uma adúltera? Uma adúltera é uma mulher que trai o seu marido, e traindo o seu marido, trai a sua casa, trai seus filhos, trai o seu paraíso. O que é uma pessoa adúltera? É uma pessoa que trai a sua consciência, trai os seus valores, trai a si mesmo, buscando, quem sabe, fama, quem sabe, dinheiro, quem sabe, trair a si mesmo. Então Jesus fala de uma geração adúltera. Nós fomos criados para sermos filhos de Deus e para vivermos como imagem e semelhança de Deus. E tudo que fazemos fora disso significa trair a si mesmo. Significa comportar-se como um adúltero da própria consciência, como um pecador, não é? A palavra pecado nas antigas línguas, né? No hebraico, significa errar o alvo. Porque qual é o alvo da vida? O alvo da vida é viver em santidade, é viver em sabedoria, é viver diante de Deus, em harmonia com a Trindade Santa, com o universo, com as criaturas. Esse é o alvo. Então eu gostaria de, falando deste conhecimento de Cristo, desse progresso da contemplação de Cristo, fazer duas citações do Santo Agostinho que possam nos ajudar a refletir sobre isso, não é? Santo Agostinho de Hipona diz: quem pode contemplar a sua luz antes de ter recuperado a vista? Então, para contemplar a luz, é preciso primeiro recuperar a vista. É primeiro preciso recuperar o coração. O homem vai, à medida que vai contemplando, vai sarando, vai curando o coração e vai crescendo em sabedoria e vai podendo contemplar cada vez melhor a luz de Deus. E Agostinho continua no Sermão 23, ele diz: nós que queremos contemplar a Deus, devemos purificar nosso coração pela fé e curá-lo pela paz, pois o impulso que nos leva a amar uns aos outros já é um dom daquele para quem se elevam os nossos olhos. Belíssima essa palavra de Santo Agostinho de Hipona, que nos ajuda a pensar sobre o quanto nós devemos querer, buscar, contemplar a Deus. Eu desejo a todos um ótimo dia e que possamos trilhar esse caminho do discipulado,
querer ser discípulo, encontrar alegria em ser discípulo do Mestre, discípulo de Jesus, com a vida mostrar para o mundo, eu creio, uma vida bela a ponto de encantar as pessoas que convivem contigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem na paz do Senhor.